Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia Ana Márcia, bom dia Josemar Baiano, Marimar, Poblé, Guarani, Caiofá, que nome bacana, é índio, é? Tânia Mareiros, minha amiga Lígia Pontes, até que enfim você apareceu, Lígia. Lígia é uma das grandes divulgadoras do Brasil e eu estava sentindo um pouquinho da tua ausência, confesso. Nós estamos aqui às ordens para você, se você quiser, vez por outra, você na realidade divulgar alguma coisa, tá bom, minha amiga? For free, ok? É isso aí. Abraço grande, Suzana Leal, minha querida amiga, abração. Muito obrigado a todos vocês que estão sintonizados com a gente. Estamos aqui iniciando o programa do dia de hoje. Tem um dia bonito aí fora, você quer ver? Eu estou aqui na minha casa estúdio, vou mostrar para vocês aí. Olha que diferença, aqui fica na lateral, é uma cobertura de lateral. Você vai ver que céu azul maravilhoso no Rio de Janeiro, né? E nós estamos aí olhando aí os prêmios recebidos ao longo de uma carreira bastante longa e vamos chegar agora ao Netflix, original Netflix Big Mouth, quer dizer Bocão. Por falar em Bocão, quero saber onde anda o Bocão, que foi um dos grandes locutores da TV Globo. Pois é, e aí, olha, esse desenho animado é desenho mesmo, não é computação não, vale a pena ser visto para aquelas pessoas que, como eu, gostam de desenho e apreciam o desenho animado, porque a gente sabe de que há muitos anos atrás, através do jornal, eu era um cartunista também, paralelamente ao trabalho que a gente faz, né? E esse aí é o Castlevania, original Netflix. São desenhos maravilhosos que podem servir não só para as pessoas adultas, bem como para as crianças, mas provavelmente para as crianças, mas também para os adultos. Netflix, você tem de tudo com menos de R$30 por mês. E Cléia Cardoso de Queiroz, meu abraço, meu carinho. Aqui você tem um mosaico das coisas que acontecem na internet, mas essa é a hora, meus amigos queridos, que a gente vai em frente, que atrás vem gente. Eu queria falar para você da Bradesco Seguros. A quinzena do seguro chegou ao fim, mas Bradesco Seguros continua com você sempre, oferecendo produtos e serviços, curtindo o feriado. Bradesco Seguros. Queria falar também das espadas Katana. Espadas Katana são nossas patrocinadoras. Espadas Katana, onde você encontra as melhores espadas, verdadeiras obras de arte que podem chegar à sua casa todos os dias. Espadascatana.com.br é o nome do site, ou se você preferir, através do Facebook. Acabou o programa, vai aí, ó, vai ali no procurar e coloca pesquisar e coloca Espadas Katana com k.com.br, as melhores espadas forjadas pelo sol do Oriente. Espadas Katana. Pois é, não é pelo sol, é sob o sol, né? Ô, Fernando Sérgio, mas essas coisas acontecem com o programa ao vivo. Meu abraço ao Robertinho, meu abraço, tá lá vendendo as flores dele. Meu abraço ao Álvaro da Camélia, meu querido amigo de tantos anos. Alô para o Alvinho. O Alvinho é a nova geração dos proprietários da Camélia Flores. Camélia Flores, flores para quem é especial. Camélia Flores fica ali no Mercado das Flores. Eu queria lembrar você, falar mais dos amigos que estão chegando agora: Elizabeth Carvalho, Michele Lopes, Vera Lúcia Pereira Carvalho, Marcos Correia, muita gente assistindo a gente, Rodrigo Soles, abraço grande. Pois é, e a gente está começando aqui na nossa casa, estúdio, reiterando aí o abraço para a Moniquinha Venerabile, que está fazendo um périplo pelas estações de rádio do Brasil. Maravilha, Moniquinha, conhecendo os nossos colegas, indo às estações de águas, indo também a São Paulo, volta e meia. Moniquinha não para. Eu me lembro, eu vou estar em Gramado no final de junho, se Deus assim o permitir. Vou com a família. E eu me lembro de uma estrada muito bonita que tive em Gramado alguns anos atrás, onde algumas pessoas sabiam muito do meu trabalho. A Moniquinha, certa feita, me contou a história que ela foi lá naquela rua coberta de Gramado, que a gente ama profundamente, não é? E que aí havia uma festa, uma coisa assim. Quando souberam que ela era minha conhecida, colocaram ela naquilo que ela merece, numa posição privilegiada, e ela ficou muito feliz. E
teve a gentileza de agradecer a mim. Que isso, Moniquinha, você é uma estrela do rádio. Felipe Ferraz, abraço. Robson Silva, abraço. Anderson Gomes, um abraço para você também. Pois é, e a gente está iniciando o programa do dia de hoje. Eu estou recomendando a você, se você está com a família, não tem aonde ir no sábado, no domingo, ou mesmo no feriadão, vá almoçar no Caçador. O Caçador é um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro, onde tem uma variedade de pratos muito incrível. Caçador, fica na Rua Pareto 42. Abraço, abraço, abraço para o Joaquim, para o Maurício e para o Ari. Marcos Correia, um grande abraço, amigo Fernando Sérgio, fique sempre na paz e luz de Deus e Jesus. Obrigado, amigo André Coura Cabeça, abração também. Pois é, 3 notícias vão ser a base daqui a pouco dos nossos debates. Teremos aqui o nosso querido e grande psicólogo, o doutor Luiz Aibinder, e teremos aqui também, por que não dizer, o doutor em matemática, amigo querido, grande comentarista, o Pedro Carlos. Vamos cumprimentar esses dois antes de vir para a sala de visitas. Muito bom dia, doutor Luiz Aibinder. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Muito bem, muito bom dia, doutor Pedro Carlos. Bom dia, Fernando. Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Os dois num dia atípico, né? Porque normalmente o dia que vocês vêm é a segunda-feira, mas agradecendo muito a vocês, já que eu estarei em Barueri amanhã, se Deus quiser, e ali em Alphaville, visitando o engenheiro Eduardo Leonel, que é meu sobrinho, e então eu quero agradecer e quero até justificar, aliás, não seria o caso, né? Seria agradecer sempre o prestígio do Dr. Silvio Provenzano. Dr. Silvio só não está aqui porque, na verdade, está havendo um gabinete de crise no Hospital dos Servidores e ele está participando disso para ver as prioridades entre os doentes que lá estão internados. Mas se Deus quiser, ou na semana que vem ou na outra semana, ele com certeza estará com a gente. Mas faz falta. Faz falta. E talvez hoje, eu não sei se seria possível, que também não é o dia do Eduardo, o nosso querido Eduardo Leite, talvez ele possa vir. Mas vamos fazer a abertura de hoje, não é? Jornalística. Alô, André Coura Cabeça, já falei nele. A Maria Fialho também está assistindo a gente. O Tadeu Mascarenhas Nóbrega também está assistindo a gente. Eu queria lembrar do canal que tem, muito interessante, o Dr. Luiz Aibinder, tem um canal específico dele no YouTube. Você é fã do meu canal, vai também ver. Eventualmente a gente até coloca aqui algumas assertivas do Dr. Aibinder, mas olha, é uma dica importante, Muito bem, um abraço para o nosso querido Alfredo Raimundo Filho, o Alfredão, né, que foi diretor da emissora da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Me parece até que ele e a dona Lúcia vão realmente à Alemanha visitar o filho. Então, um abraço também para o Ricardo Henrique, né? Adriano César assistindo, Sueli das Graças Ferreira, bom dia. Olha, explosão e assalto, mais um banco do Brasil assaltado em Vila Isabel na madrugada de ontem. Negócio absurdo, né? Quem teve já a oportunidade de ver a filmagem, você sabe que explodiram toda a frente do banco. Sorte que não tinha ninguém passando pela madrugada. Mas alguns moradores, eu tenho um amigo morador de lá, que eu vou preservar o nome, que é essa altura do campeonato, e ele está reclamando da ausência de policiamento num bairro tão importante como o de Vila Isabel, dizendo: Fernando, está muito difícil viver em Vila Isabel. Eu acordei assustadíssimo, quase que caí da cama, e com tiro, bomba, explosão, houve troca de tiros entre polícias, mas até aqui que a gente saiba, pelo menos não houve vítima. E também, evidente, ficou de se estabelecer a quantia que se levou dos caixas eletrônicos. É um negócio terrível. Quer dizer, as coisas estão aconteceram em vários pontos do Rio de Janeiro, nas Laranjeiras e tal, e passada essa fase do auge da crise, que ainda existe no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Essa crise está sendo reabastecida do Ceasa, mas na verdade ainda falta ovos, ainda falta batata, que são produtos
que são colhidos fora do Rio de Janeiro, né? E o que está chegando alface, já chegou bastante alface, já chegou, digamos assim, repolho, hortaliças de um modo geral, mas chegou com 30% a 40% mais caro. O que fez alguém comentar, diz que o problema do Brasil é o brasileiro, porque nos Estados Unidos houve uma desgraça, houve um desastre, e as pessoas bancaram o custo, e esse comentário não é muito justo, não. Na verdade, quem bancou esse custo foi o governo que subsidiou, e é um governo rico, né? Então, aqui em termos de Brasil, a situação é difícil. As pessoas que estão cobrando mais caro, que nós todos lamentamos, que dá no nosso bolso, é verdade, mas é aquela história, o cara ficou parado não sei quanto tempo, o cara também tem os seus compromissos, as contas não param de chegar. A situação dos agricultores é uma situação de desespero, notadamente dos grandes agricultores que imaginamos possam bancar. Outro dia eu vi aqui uma entrevista de um cidadão, talvez você tenha visto também, o cara é responsável por 7% das aves distribuídas no Brasil, dizendo que mais de 1 milhão de aves morreram por falta de insumos, por falta de, na verdade, como é que se diz mesmo, farelo, coisas que a árvore... Ração. Obrigado, Aimida. Ração, às vezes falta a palavra e o Aimida vem em socorro. Então é um absurdo uma coisa dessa, né? Eu vi hoje um cara chorando aqui, dizendo, olha, eu sou médio produtor agrícola e eu não sei o que vai acontecer, porque aquela história não vai servir para alimentar ninguém. Alguns vão fazer daquilo alguma forma de sei lá, de moer aqueles bichos todos, quer dizer, é um negócio absurdo, né? E outros querem enterrar, mas tem medo até de doença. Então é uma situação de muita dificuldade mesmo, mas está havendo a gasolina, 10% de São Paulo já tem, né? Deve aumentar no dia de hoje. Aqui no Rio de Janeiro, entre lacunas, entre um abastecimento e outro, que geralmente chega uma carreta com 20 mil litros, né? E a maioria dá 5 mil litros de etanol, 10 mil litros de comum e 5 mil de diesel, né? Então isso aí dá, segundo alguns amigos que eu andei circulando por aqui, que são donos de postos de gasolina, isso dá para 100 carros aproximadamente. Então aconteceu ainda ontem, a minha mulher estava rodando ali por Vila Isabel, que é na casa da irmã que fica no Andaraí, e quando voltou tinha 3 carros na frente, foi uma sorte muito grande, que a gente estava na dúvida, será que dava? Porque o carro estava quase no cheiro, e aí deu para abastecer. Mas horas depois, quem passou por ali já viu uma fila descomunal. Nunca houve uma situação tão difícil que eu me lembre. Vou perguntar aos amigos, ao Pedro, ao Aimida, se eles lembram de alguma situação desse nível, né? Também o reabastecimento, como eu disse, está chegando. E por outro lado, uma outra informação que é importante é o seguinte, é que tudo isso vai levar um tempo razoável para ser restabelecido. E a conta do prejuízo só fecha daqui a 2 meses. Imaginem vocês. E quem é que vai pagar essa conta? Essa é a pergunta. O que reitera aquilo que eu tive a oportunidade de falar no dia ontem. Se eu tenho uma crítica a este governo, ou qualquer governo, é a imprevidência. Quer dizer, meu Deus do céu, como eu, que não sou, digamos assim, atleta, não estou aí nas academias malhando e tal, não tenho aquele braço desse tamanho, como é que eu vou bater uma queda de braço com uma pessoa assim? Fica difícil, é tragédia anunciada. Quer dizer, meu Deus do céu. E aí, quando eu critico o tal do Pedro Parente, quando eu critico a Petrobras, quando eu critico a falta de previdência por parte do governo, de ter autoridade para dizer basta, não é assim. Quer dizer, não, vamos priorizar a Petrobras por tudo, e que se dane a população, é um negócio muito complicado. É um negócio muito complicado. Eu sei que, tecnicamente falando, os economistas, eles imaginam o número frio. O número frio é que não, nós temos que fazer isso, nós temos que atrelar a cobrança dos combustíveis, nós temos que atrelar a oscilação do petróleo, do preço do petróleo, que é em dólar. Isso é muito bonitinho, mas, cara, você não está nos Estados Unidos, você não está na Suécia.
Você não está na Dinamarca, você está num país que tem um nível de miserabilidade enorme, você está num país que a classe média, na realidade, hoje representa muito provavelmente 10 a 15% do ganho da classe média dos Estados Unidos, e é uma loucura você querer cobrar lá, querer cobrar aqui o preço do dólar lá, porque lá é muito barato. Nos Estados Unidos, você está pagando $1,20, $1,30 para o consumo de gasolina, por exemplo. E aqui a gasolina batizada chegou a estratosféricos R$10, depois caiu para 8, depois agora o Procon disse, não, qualquer coisa acima de 6 é abusivo, mas você pega a nota fiscal. Aí fica a pergunta, se o cara está cobrando, o outro está querendo abastecer, porque precisa viajar, ou porque precisa trabalhar, o cara vai dar a nota fiscal? Ah, mas tem de dar porque é lei. Quem é que dá nota fiscal no Brasil? Quem é que exige nota fiscal do Brasil? Que deveria ser exigido. Por que quando apareciam aquelas coisas de nota fiscal que deveriam cobrar, porque de repente você ganha um carro, você ganha uma casa, lembra disso? A sua nota vale $1 milhão? Cadê a nota vale $1 milhão? Por que acabou, se era bom para os cofres do Estado? Acabou porque alguém passou por baixo a propina. Evidentemente que isso de alguma forma aconteceu. Então é aquela velha história, nós não somos bobos. O brasileiro, eu posso ter cara de bobo, mas eu não sou bobo. Eu vi um comentário recentemente na Rede TV do jornalista Reinaldo Azevedo, que é um jornalista que eu respeito, inteligente e tal, escandalizado, dizendo que isso foi um mal para o país. E foi. Nossa, milhões de aves, nós todos lamentamos a morte das aves. Nós todos lamentamos, mas é aquela história, quem é que tem que morrer entre a ave e o ser humano? Com licença da má palavra, eu prefiro o ser humano. Somos nós que dinamizamos a economia, fomos nós que criamos esse mercado. Então não levem a mal, mas é aquela história. Eu sei que hoje o grande produtor, outro dia um grande produtor que tem 7% das aves que são abatidas no Brasil, estava lá dizendo, olha, é o bom senso, porque nós estamos perdendo muito dinheiro e teteté. O que eu espero é que esse muito dinheiro desse grande produtor, pela quantidade de propriedades, ele tem 3 bases de propriedades no Brasil, com milhões de aves que são abatidas diariamente, que ele possa segurar enquanto pode. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você, o povo pode segurar? O professor que ganha mal pode segurar? A média, de um modo geral, da população carioca ou do Brasil pode segurar? O aposentado pode segurar com essa safadeza que o governo do estado está fazendo, não pagando até hoje o 13º do ano passado, e pagando como pode, como é que não pode? Gente, calminha, relax, zen, a vida é bela, véspera de feriado, amanhã, se Deus quiser, eu vou sair pela estrada, né? E a gente vai mandar um grande abraço para o João Batista Silva Rocha, para o meu filho Bruno Valente, que está vendo o programa agora. O Bruno está lá trabalhando, está sendo tradutor de um evento que está acontecendo no antigo Meridian, né? Um abraço, Bruninho, bom trabalho. Beto Campos, abraço para vocês também. Isto colocado, isto posto, chega de conversa fiada. Vamos agora pedir a Deus que nos proteja, porque só Deus na causa. Como se diz no Brasil, é só Deus na causa, porque realmente com esses políticos calhordas que nós temos, com raras exceções, a propósito, quer dizer, depois eu até falo isso aí. Alô, Beto Campos, abraço, vamos ao momento de oração. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem.
esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, tivemos aí, minha gente querida, esse momento querido. Olha que coisa boa. Eu estou lembrando até aqui do Luciano Gomes, está vendo? Estou apontando com o dedo o Luciano Gomes, que foi a pessoa que fez essas ilustrações maravilhosas. Um abraço para o Fernando Pereira, um abraço para a Sandra Geraldi. Sandra Geraldi com a gente, Samira. A Sandrinha, bom dia, Samira. Bom dia, tudo bem? Está tomando café? Teu time hoje ganha ou não ganha? Ganha sempre. No meu coração ele é eterno. Começou. É um negócio, eu tenho que tolerar isso. Quem mandou casar com uma rubro-negra, né? Tá certo. Mas o meu Vasco, coitado, tá aí. Tá hoje. Tá indo, né? Para com esse negócio. Olha que vai ter. Não fica bem na frente do nosso querido doutor Aibinder. Entendeu? Você chamar o meu Vasco da Gama de Vascaíno, sacanagem. Não é mesmo, doutor Aibinder? Terapia de casal. Daniel Pereira está vendo a gente, Rosa Miai. Mas olha só, já deu um abraço para Geraldi, a Sandra Geraldi, foi tua colega? Beijinho. Pouca gente sabe, mas deixa eu promover. Samira é uma pessoa, ao contrário de mim, eu não sou nada modesto, mas a Samira é bastante modesta. Samira, depois de ser editora nacional do Sistema Globo de Rádio durante 15 anos, Samira foi editora internacional da Rádio JB, quando cobriu o Golfo do Pérsico, a Guerra do Golfo do Pérsico, e se tornou gerente de marketing da Universidade Estácio de Sá por perto de 1 ano, 2 anos, depois não era para que ela queria. E o que ela gosta mesmo é de revisão de português. Essa mulher é uma potência de português. Eu espero ter algum tipo de lucro no dia de hoje por falar isso. Quanto você está ganhando de porcentagem aliás, a Samira foi revisora de 2 livros seus, né? De um livro seu. O livro da Maria Laura, professora Maria Laura, que foi uma das grandes matemáticas. Já foi? Não, ela já morreu, faz 5 anos. Já faleceu. Esse ano, agora 2019, ela está fazendo 100 anos, então nós estamos preparando aí o centenário dela. É uma das grandes matemáticas que o Brasil tem. Ela é a primeira doutora em matemática do Brasil. Que maravilha. Aí o segundo foi você. Não, não sou nem o segundo do século XXI. Doutor Aibinder, meu querido doutor Luiz Aibinder, essa potência da psicologia, né? O que eu quero saber de ti é o seguinte: eras bom em matemática quando estudavas, não? Eu não era bom em nada. Então bate comigo. Aí aos 18 anos, com as circunstâncias de gratidão ao meu pai, que se sacrificava muito. Pagava a mensalidade? Abriu não, deixou parar de trabalhar para poder estudar. Sei. Eu queria fazer um concurso. Aí então eu comecei a estudar. A partir dos 18 anos.
Mas é uma questão de decisão, não é isso? Hein? É uma questão de decisão. É. Eu me lembro, ontem eu falava que eu fiz contabilidade, nem sei porquê, porque eu lembro de muitas coisas e tal, mas não era a minha praia. A minha praia era a maneira mais fácil de passar por essa terceira etapa na época, né? Era a terceira etapa até você seguir em frente. E eu me lembro perfeitamente que o primeiro ano eu falei, não, eu vou tomar vergonha na cara. Eu tirei 10 em matemática, em tudo, no primeiro ano. Depois o segundo, e voltei para a mediocridade. Já que você vai ter uma fala do seu canal, né, sobre mediocridade, quando eu falei, opa, cheguei junto. Eu digo que mediocridade é uma escolha de vida. Preguiçosa, talvez? Não. Não, a cultura empurra a gente para a mediocridade. Sim. Por exemplo, se você é diferente, se você é gordinho, se você tem alguma marca física ou qualquer coisa, Sim. se você difere, você sofre bullying, né? As pessoas te cobram pertencer ao rebanho. O estudioso também é cobrado a pertencer ao rebanho. É o rebanho. A palavra mediocridade vem de média. As pessoas medíocres não fazem nada além do que obrigado só porque é obrigado. Mas não faz um esforço a mais. Eu costumo comparar o seguinte, o cavalo que ganha a corrida, ele não corre o dobro da velocidade do que chegou em segundo lugar. Ele fez apenas mais um esforço. Pouco mais, talvez um esforço final até, né? Sabe qual a diferença entre um comportamento ordinário, comum, e o extraordinário? Aquele extra a mais que a gente faz. Então exatamente. A pessoa excelente faz aquele extra, faz um pouquinho mais do que é o necessário. Do que o necessário. E faz espontaneamente, não faz porque é pressionado, obrigado ou cobrada. Entendi. Mas Ana Lúcia Barbosa pergunta... está mandando um abraço para vocês, Rosa Miai também. Mas diga lá, meu caro professor Pedro Carlos. Eu tenho uma pergunta sobre essa fala do Aimee. O extraordinário é aquele que faz a mais. Ele faz a mais porque tem o prazer? Ou ele faz a mais porque é obrigado a fazer, porque é cobrado por isso? Ou ele faz a mais porque é da natureza dele? Ou se ele faz porque é cobrado, é ordinário. Se ele não fizer, ele é punido de alguma forma. Mas ele está sendo extraordinário. Não está sendo extraordinário. Porque ele está fazendo além do que os normais fazem. Não, ele está fazendo o que é obrigado a fazer. Porque é mandado. Você dá 10 aulas. Você foi obrigado a dar 10 aulas. Se você fizesse 12 aulas, por 2 aulas a mais que você quer, tudo bem, é extraordinário. O extraordinário, ele faz por um comprometimento consigo mesmo com a qualidade. Ele não faz em função de terceiros. É espontâneo, né? Nem de uma recompensa imediata. Ele faz porque ele se sente bem fazendo aquilo. Ao se sentir bem, melhora a autoestima. Esse é um ponto fora da curva. E quem está ao seu redor, numa empresa, você é puxa-saco, baba-ovo, você não vai ganhar mais porque está fazendo isso a mais. Tem uma pressão contra da mediocridade. Eu gosto de fazer uma analogia muito interessante. No Atlântico Norte tem um siri azul. O siri azul, na altura do Canadá. Quando ele é capturado, o pescador, o captor lá dele, bota ele dentro de um balde ou de um cesto. E tem que tampar, porque senão o bicho foge. Mas se ele pegar 2 siris azuis, não precisa tampar, porque quando um estiver saindo, o outro puxa ele para baixo. Olha só. Então tem muito siri azul na vida. Que siri sacana esse azul. Não, mas você vê no siri. Até entre os siris, doutor Aimee. Não é o siri azul, não, todos eles. Você vê o siri, por exemplo, nos alcoólicos. Sei. Um indivíduo que frequenta o bar, que é alcoólatra, quer parar de beber. Os outros insistem para ele beber, pagam a bebida para ele, puxando ele para baixo. Sei. Se você, como eu, era malandro, se eu tivesse um surto de estudo, os outros malandros à minha volta me cobravam. Tá ficando CDF, Tem isso sim. Entendeu? É um montão de siri azul na nossa vida. Você sabe uma coisa que eu fiquei preocupado? Porque quando você mencionou o siri azul, eu ouvi a seguinte afirmativa do professor Pedro Carlos. Ele praticamente já está íntimo do siri azul, é verdade? Você já conhecia isso também? Só para humilhar, além de doutor em matemática, também é doutor em biologia? Não, só conhecia a história do siri azul. É mesmo,
Mas só eu agora tem uma coisa assim, assim, o medíocre sou eu. Não. O único ignorante aqui sou eu. Só eu que mas tem a questão do... também não. Mas a questão do ignorante você é o cara não, ignorante não é medíocre. Ignorante é aquele que ignora. Desconhece. É verdade. Também não desconheceu. Esse é o que desconhece. Ignorar aquele que nega o conhecimento. Isso é burro mesmo. Então, não. É o ignorar o conhecimento. Então, eu sou médico, eu chego para você, o que você tem? Você não é médico para saber o que você tem. Então, essa pergunta minha é uma pergunta de ignorante. Eu estou negando o meu conhecimento em relação ao seu. Então, eu tenho que perguntar o que você sente, quais são os seus sintomas, para eu poder chegar ao seu diagnóstico. Entendi. Então, quando eu trato, eu que estudei, tenho conhecimento, tenho uma certa sabedoria social, e vou tratar o outro de maneira agressiva, então eu estou negando o meu conhecimento. Essa pessoa que não estudou e trata o outro agressivo, ele não é ignorante, ele é uma pessoa rude. Ele não tem conhecimento sobre as coisas. Então ele não pode te tratar tão bem o quanto que você acha que merece ser tratado, porque ele não tem conhecimento suficiente. A base, né? O conhecimento suficiente. Ele te trata da maneira que ele sabe. Aquela maneira é a maneira rude. Sim. Agora, se você tem conhecimento e trata igual, então aí sim você está ignorando o seu conhecimento. E a negação ignora o saber. Eu estou negando o meu conhecimento. É verdade. Tá vendo? Tá vendo? É isso aí. Então trata de estudar, porque eles fazem isso. A única salvação é o estudo, que a gente sabe, porque os caras que estão lá em cima, pelo amor de Deus, né? Mas aí eu conheci... Tirando, tem um ou dois para tirar? Não, esses caras são muito bons. Senão eles são inteligentes, bem articulados. A nota zero deles é caráter. Mas eles não são bobos, nada. Você vê, o cara multiplica o patrimônio dele milhares de vezes durante uma data. Um gênio de economia. Em 4 anos eles ficam milionários. Gênio de economia. Aliás, eu não, você é convidado, eu sou modesto interlocutor de vocês. O problema que eu acho dessas pessoas todas que estão no poder, né? Eles são altamente inteligentes, têm um conhecimento altíssimo. O problema todo é como você usa esse conhecimento. É a força. Eu tenho uma força. Eu posso usá-la para um lado bom ou para um lado ruim. É o que eles fazem. Se você tem a força, você é o He-Man. É o caso você deles. Acabou de dizer, acabei de revelar a identidade do Brasil inteiro do He-Man. Você falasse Lanterna Verde, poderia ser Lanterna Verde. Lanterna Verde. Porque é o único super-herói preto. É o único super-herói preto, Lanterna Verde. Agora, aí vem aquela pergunta que talvez só o Dr. Arvinder pode explicar. E é velha, você vai dizer, isso é caquética, eu já conheço há muito tempo. Antes de fazer essa pergunta, quero registrar a Eliane Santos, que entrou agora, Denise Guzmán Silva, obrigado Eliane, sempre compartilhando a gente, é muito importante que compartilhem, né? A Ana Cristina Braga também. Mas a pergunta é uma pergunta que sempre deu ibope, mesmo na época das idos da 98 FM, quando todos nós aqui éramos jovens e eu estava lá, a gente fazia a pergunta que agora pode ser que o doutor Luiz Arvinder responda, porque é um desafio. Por que o super-homem usa a cueca em cima da calça? Não, isso daí, o mais misterioso é como é que ele consegue se disfarçar usando um óculos transparente. Mas não respondeu. Outra pergunta, quem corta o cabelo do super-homem? Acho que uma pergunta... Eu acho que a pergunta mais importante é assim, qual é a velocidade que ele voa e o cabelo dele não desmancha? Não desmancha, é verdade. Mas, agora vocês fugiram da resposta. Não fugimos da resposta, aumentamos as dúvidas. Segundo, sei lá quem... Essa resposta pode identificar muito a personalidade dos dois. Mas não é verdade. Por que o homem bota a cueca, o super-homem, aquela roupa de malha justa, diga-se de passagem? O Batman também, né? O Batman também. Todo super-herói virou... E por que o Homem-Aranha bota maiô para ir para a praia e se ele anda da cintura para baixo o tempo todo? É verdade. Os mistérios dos quadrinhos. Os mistérios são perguntas irrespondíveis, né? Mas, na verdade, seria, não sei, aí você agora falando sério, ou meio sério, é o seguinte, seria talvez para fazer a grande diferença de um homem comum, né?
Porque se eu ou você saíssemos por aí com a cueca em cima da calça, e provavelmente um amigo aí recomendaria uma internação, né? Ou então uma abstinência de álcool por bom período. Ou parar de fumar e cheirar. Mas não é? Meu Deus do céu, né? E o Thor com aquele martelo imenso, né? Aquilo é fálico, não? Não, Você pode ver fálico que qualquer coisa. O problema do Thor não é o martelo, o problema do Thor é o tabela. Fálico, para quem não sabe, significa que o cara teria um pinto enorme. É mais ou menos isso. Né? Isso eu ouvi de um gay, nada contra os gays, que foi meu produtor, que já está com o Papai do Céu. Inclusive receberam uma homenagem ali, aquele obelisco da Rio Branco. Homenagem ao gay desconhecido. Onde vários gaúchos amarraram ali no entorno. Viram aquele obelisco? É aqui que a gente amarra o cavalo. O nível do programa tá bom, né? O nível do programa tá bom. É verdade. Mas como é que você liga o martelo do Thor ser bumerangue? Que ele vai e volta. Vai e volta. Com aquele peso todo. E anatomia, né? E não bate na cabeça dele. É um negócio incrível. O cara pega no martelo com uma convicção extraordinária. E dizem que o martelo é pesado, pode, né? Exatamente. Agora, só para se descontrair, porque a gente passou e está passando por uma crise muito grande, né, que é essa crise de abastecimento, o humor é realmente para salvar, para descontrair. Agora, Aibinder, passou a vasta experiência como psicólogo, por exemplo, a crise que nós estamos passando, né, e que vamos passar ainda por dias e dias até tudo se restabelecer, ela pode atrapalhar a vida amorosa das pessoas? Tá, uma correção. Essa crise não vai acabar em dias. Essa crise vai durar anos. Alguém vai ter que pagar a conta. E quem é que vai pagar a conta? Nós. Exatamente. Essa crise de abastecimento gera estresse para um montão de profissionais. Em áreas diversas. Todos os segmentos. O estresse tira a tua tranquilidade. Você não vai ter muita cabeça para pensar em sexo. Né? Você está tão preocupado. Será que eu vou conseguir abastecer? Sobreviver. Será que eu vou conseguir o trabalho amanhã? Como é que eu vou comprar comida na feira se não tem mercadoria? O estresse, ele provoca a liberação de 5 hormônios. Um dos hormônios que ele provoca, que ele libera, é a adrenalina. Libera a mais do que o normal. Essa adrenalina se chama um vasoconstritor. Ela fecha os vasos sanguíneos. Para o pênis ficar ereto, ele precisa estar relaxado em termos de vasos sanguíneos para o sangue fluir para provocar a ereção. Com ele bloqueado, você não vai ter ereção. Acabou. E no caso da mulher? A preocupação. A preocupação é um corta-tesão. A preocupação, você não está com a cabeça naquilo. Você não está naquele modo de funcionar, você não está suficientemente relaxado, entendeu? O homem não consegue a ereção por razões físicas, a mulher razões psicológicas. Então eu quero uma casinha branca com varanda. É bonito, isso é do Gilson. Então. Eu tive a honra de, na Rádio Mundial, quando eu apresentava, alô Eloy de Caro, um abraço, Eloy saiu, fiquei apresentando o Peça Bicho pelo telefone, Eloy foi com um peixinho para São Paulo, se lembra também? Então, e aí que acontece, eu fazia o redator-chefe ao lado do Bianchini, Antônio Carlos Bianchini, estou para trazer ele aqui antes que vem. Abraço grande para ti, um dos maiores produtores, né? Gente boa demais. Estive com ele lá em Petrópolis, a convite do Marcos Faria Luiz, que eu quero mandar outro abraço também, no Clube do Rádio. Né? Ele estava na TV Alerja, né? Me parece que sim, me parece, eu confesso a você que acho que já saiu, né? Mas, então o que eu quero dizer é que na época da Mundial, então logo que eu entrei para a Globo, em 77, isso é antigo, hein, Fernando? Bota antigo nisso, olha os cabelos brancos caídos aqui atrás. Pois é, e eu me lembro que acontecia, né? Eu fazia o redator-chefe de meia-noite até meia-noite e 40 e pegava na Mundial às 5 horas da manhã. Então, às vezes, a gente dormia debaixo do piano lá, tinha um piano lá no 3º andar, que a gente dormia, eu me lembro do Marco Faria Luiz ou do Paizinho, um dos dois, gravando com o Gilson o demo da Casinha Branca. Eu quero uma casa... Como é que é essa mesmo, não? Uma casinha branca ter na vida, simplesmente, né? Um lugar de mato verde, para plantar, para colher. Agora nós já somos cantores, rapaz.
Então, para poder ver se eu não perco o meu tesão, que o Luiz Abinter falou, pelo menos não fico preocupado. Não é? Quem é que não quer isso hoje, né? No sentido de você espairecer. Se você cantar, você deixa suas preocupações de lado. Aquele Então, momento é verdade. que tua atenção está na verdade. música. Você sabe. Então eu vou cantar. Quando você focaliza alguma coisa, você abstrai as demais. Então é por isso que quando tu fala que você vai flertar uma mulher, você fala assim, eu vou cantar a mulher, porque aí você relaxa e tá tudo certo. Não sei. Esse paralelo. Não, esse paralelo não, mas quando você faz um teste com a turma, geralmente, eu digo, pensa numa coisa bem desagradável que você tenha vivido. Sim. Aí todo mundo cada um tem um montão de coisa para pensar. Tem, claro. Agora vamos cantar uma música. Aí bota uma música, uma pessoa que tem vocação para cantar e começa a cantar. Você tem a mesma sensação agora com a música do que tinha há minutos atrás? Não. Isso Aquilo mudou o foco. Aquilo esquece rapidamente, né? Mudou o foco, entendeu? É uma terapia. É uma forma de mostrar que aqui onde você bota a tua atenção é a tua realidade. É verdade. Você fica remoendo traumas passados. É verdade. Infinitas vezes. Então, onde você bota a tua atenção, você cria a tua realidade. Quando você está cantando, você esquece de tudo. Você esquece de tudo, é verdade. Botou a atenção na música. Você tem um hábito de cantar, você tem um hábito de cantar, às vezes de cantar no banheiro. Eu? Não. Não, quem canta seus amigos espanta, meu caso. Mesmo, nunca teve. Nem parabéns, desafino. Desafino, né? Mas eu tenho outros recursos. Com o seu dom, né? Com seu mas tem outros recursos. Botar total atenção naquilo que você está fazendo. Total. Certo. Isso chama mindfulness agora. É. Ou, vamos lá, meditação dinâmica. Certo. Se você está lavando louça, uma tarefa banal, totalmente focado no lavar a louça, você está em paz, estado de equilíbrio, em fluxo, que os americanos chamam. Sei. Não tem outra coisa no mundo a não ser aquilo que você está fazendo. É verdade. Outra colocação. Nesse momento, quais são as pessoas mais importantes da minha vida? Você? Quando eu estou lavando vasilha. Agora quem é? Tá aqui. No caso, Quem é a pessoa, ou quais são as pessoas mais importantes na minha vida? Fernando Sérgio, agora porque ele é o dono do programa. Não necessariamente. Não necessariamente. Claro. Porque a resposta seria... Na manutenção de trabalho. A resposta normal seria... Peço desculpas. A resposta habitual seria teus filhos, tua família. Não são. Porque meus filhos, nesse momento, só existem na minha memória. É verdade. As pessoas que estão na minha vida agora são vocês três. Mas ninguém. É verdade. Então, se você pode ter bem-estar ou mal-estar, dependendo da situação, né? Depende do que eu pense sobre a situação também, não é a situação. É verdade. Mas nesse momento, você estando no presente, você vive na eternidade. Posso me estender um pouquinho? Pode, deve. Passado é uma medida de tempo. Futuro é uma medida de tempo. E o presente? É o atual. Não, mas é tão diferente do passado e do futuro que o passado tem ontem, anteontem, você vai voltando. E o futuro você pode ir adiantando. Amanhã, depois de amanhã, vai adiantando. Daqui a 1 hora, 1 minuto. E o presente é tão diferente que ele não pode ser colocado nessa unidade de tempo. O presente não é uma unidade de tempo, é um estado de consciência. E geralmente estamos ausentes do presente. É verdade. Porque nós nunca vivemos o presente. Quando você acaba de viver o presente... Não. É porque a tua cabeça está no passado ou no futuro. Você está se equilibrando lá e cá e não está cá. E a vida se passa no presente. Você não pode ser feliz ontem nem amanhã, só pode ser feliz agora. Agora. Hoje é extenso. É verdade. O padre Antônio Vieira faz uma leitura muito interessante sobre o passado, presente e futuro. Você já leu esse livro do padre Antônio Vieira? Não, esse não. Eu tenho ele em PDF, eu passo ele para você. Que é muito interessante quando ele discute o que é passado, presente e futuro. Essa medida de tempo que o homem coloca para passado e futuro não é a mesma medida de tempo que ele tem pelo seu presente. Mas é isso que eu digo, é o estado de consciência. E por que esse momento que você vive é chamado de presente? Porque é uma dádiva. É verdade. Aquilo que você dá para o outro, você fala que eu te dei o quê? Um presente. Então essa dádiva que a gente tem de viver esse momento
é um presente que nós ganhamos. E eu gostaria muito, eu vou te cobrar esse livro. É muito interessante. E o Padre Antônio Vieira, ele era um sábio. Olha só que coisa bonita que ele disse. Vida é lâmpada acesa. Vidro que com sopro se faz. E fogo que com sopro se apaga. Realmente. Daí deu origem a uma outra frase que é muito dita nos dias de hoje, que a vida é um sopro. Isso, né? É o sopro Porque da vida. realmente é o hiato entre o início e a partida é que você pode realizar alguma coisa. E você só pode realizar essa coisa no presente. Isso. Se viver o presente. Se viver o presente. Né? O passado, eu tenho uma opção de memórias aí e tal, que são boas. Quando eu quero massagear meu ego e achar que eu tenho alguma influência, então eu boto tudo na parede. Por que eu boto na parede? Ué, eu tinha uma sala, perdi a sala, então eu fiquei na outra sala. Então eu boto lá e digo, puxa vida. Eu já fui bom nisso. Mas eu nunca acreditei muito nesse negócio de prêmio. Sabe? O passado é uma roupa que não nos serve mais. Não serve, é verdade. Mas tem certos carinhos que são bons de lembrar, né? Então eu me lembro de certa feita, uma pessoa chegou para mim e disse que eu achava que tudo tem a ver também, e a vida é assim, né? A vida, quando você gosta de uma pessoa, você pode, penso eu, podem me contestar se for o caso, você pode premiá-la, pode com elogios sinceros. Eu acho que isso é a melhor maneira, porque se você está sendo insincero, você de uma forma ou de outra acaba sendo percebido, né? Ou como resultado dos seus atos. E na verdade, essa coisa da premiação, então eu ganhava prêmio para cá e para lá, sempre tive muita facilidade disso. Foram 36 ao longo da carreira e outros estão lá guardados, né, sei lá, de cidadão, de não sei o que, tal. E sempre achava que era decorrente, e é decorrente, do destaque na profissão que pode promover outras pessoas também, né? Talvez, mas alguns eram relativamente sinceros e talvez eu não desse importância. Aí um belo dia, um amigo meu querido, que já se foi, que foi um dos maiores empresários mineiros, o Josinho Aragão, a quem eu rendo uma homenagem, dono das emissoras de Juiz de Fora, foi um homem extremamente realizador. Um abraço para o pessoal da Rádio Globo, lá de Juiz de Fora, que hoje é da família. E o Josino falou, Fernando, peraí, você não tem que olhar só assim, isso foi dado por interesse, a Assembleia Legislativa me deu, por exemplo, o título de cidadão benemérito do Estado, né? E eu achava que seria muito interessante se viesse acompanhado de um salário, mas não veio, só veio o negócio. Não, é a necessidade, é diferente. Então o que acontece? Aí ele veio e disse assim, não, em algum momento alguém pensa que você foi o tal. Em algum momento alguém pensa que você é melhor. Me tirou um peso das costas, porque essa coisa de melhor não existe. Existem os melhores. Existem aquelas pessoas que, como a exemplo do Dr. Luiz Aibinder, se destacam no seu mistério, que é a psicologia. A exemplo desse nosso amigo, que não é um puxa-saco, eu estava brincando com ele, viu, seu maldoso? Você pensou que eu ofendi, eu não ofendi. É um dos grandes professores de matemática do Brasil, né, de fama internacional. Nem que seja no Paraguai, mas Então, não é isso. Agora vocês continuam essa locubração mental. Eu acho que quando você é homenageado, você tem os dois lados. Você pode ser homenageado pela sua capacidade, por aquilo que você faz, né, pelo seu valor realmente, pelo seu mérito. E tem aquela homenagem que realmente é por interesse. Eu tenho que manter você perto de mim para eu poder ser visto. Então, isso acontece muito com político. Não sou político. Eu vou botar assim, suponhamos que eu queira aparecer. Como que eu vou aparecer? Então eu tenho que arrumar um jeito de aparecer. Aí eu vejo quem são as pessoas que trabalham com as aparências. Ou seja, ela televisão, revista, rádio, seja lá o que for. Então eu vou arrumar um jeito de me aproximar dessas pessoas para que eu possa ser visto. Então eu me torno seu amigo, não por gostar de você, interesse, né? Eu me torno seu amigo por interesse para eu poder ser visto e eu ser beneficiado com alguma coisa que eu quero. Então eu vou acabar ganhando um mérito que não é meu. Você homenageado por uma coisa que eu não tenho mérito nenhum. E isso a gente vê muito por aí. Então, em muitas das vezes, eu brinco muito com isso de quando você chega a final de curso, o professor emérito, o professor patrono, o professor paraninfo, será que não estou desmerecendo de ninguém?
Todos eles são capazes, todos eles têm sua razão de ser. Mas será que aquela turma escolheu aquele professor porque realmente o professor é legal? Ou aquela turma escolheu o professor porque foi o professor que mais facilitou para a turma ter o seu sucesso no final do curso? Possível. Então, e humano, né? Humano. Então isso eu não estou negando a capacidade de ninguém. Todos são capazes. Mas são essas interrogações que ficam. Mas cada um com o seu cada um, e vamos acreditar que todos fazem normal. A respeito disso que vocês falaram, eu concordo, mas eu queria apresentar um outro aspecto que é para ajudar o nosso telespectador aí. Ego. Isso. Essas homenagens que você recebeu toda não são você, não fazem parte de você, é algo que foi te dado transitório por alguma razão. Se você se identifica com aquilo, você começa a se achar importante. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Não, eu sou radialista, tenho um programa, bababá, nada. Radialista é uma atividade que você tem. Você é essa pessoa. Exatamente. Radialista é circunstancial. Nós nos embriagamos com essas homenagens, fazemos questão, um ego enorme. De tê-las, né? Tem um radialista, amigo, colega nosso, né? Que ele se acha uma dádiva de Deus para a humanidade, que se ele não tivesse nascido, teria que ter uma CPI. Deixa de perto. Não nem dar o nome. Nem precisa. Nem precisa, já foi. Não, teria que ter uma CPI para ele chegar porque ele nasceu. Isso é um ególatra. O budismo e os gregos antigos pregavam a imperturbabilidade, que em grego é a palavra ataraxia. Sim. E o Buda falava em equanimidade. As coisas, as homenagens, vamos pegar a homenagem, são agradáveis. Claro. Não ser homenageado é desagradável. Mas você tem um estado de equilíbrio mais ou menos permanente, pouco flutuante, em função dos reconhecimentos externos. Se eu digo a você um grande professor de matemática, não te torna um grande professor de matemática. A minha visão que te diz que você é um grande professor de matemática, radialista, psicólogo, seja lá o que for. Mas você não é isso, porque outra pessoa acha o contrário. Você é o que você é. E a gente tem que estar preparado pelos contrários também, né? Porque faz parte da vida. Mas a grande preparação, a grande blindagem da autoestima é entender que nada é pessoal. Nada é pessoal. Mas tem coisa que é pessoal, não tem. Não tem. Aquele garotinho que é meu neto, eu adoro. Mas eu adoro aquele garotinho porque ele é meu neto. Se ele fosse neto do vizinho, eu não gostaria do mesmo jeito. Então não é por ele, é por mim. Se eu acho que você é rico, é em relação aos meus referenciais de dinheiro. Se eu acho que você é bonito, é em relação aos meus referenciais de beleza. Sempre quando eu falo de você, eu estou falando sobre o teu valor, eu estou falando sobre meus valores. Então nada é pessoal. E você vê exemplos disso. Eu acho que eu até como espiritualista esotérico, eu acredito plenamente nisso. Eu acho que a beleza vem de dentro, né? Vem do espírito, vem da maneira de ser da pessoa. E tanto isso é verdade que você vê galãs que são estereotipados, bonitos, ou mulheres muito bonitas, que fazem essa presença. E você vê pessoas que não necessariamente têm um padrão de beleza e que se tornam bonitas pela sua intelectualidade. Então eu cito, por exemplo, na França, Jean-Paul Belmondo, né, que se tornou um grande ator, era o galã feio, né? Oposto ao Alain Delon, né, que era o bonitão, uma beleza quase que feminina, né? Na França, Edith Piaf, né, que era uma pessoa de 1,5 m, que lembrava muito a nossa saudosa e querida Nena Martinez, né, que foi muito presente nas nossas vidas ao longo de muitos anos. Até me emocionei em falar isso, que era também uma pessoa pequenina, não é? E que se agigantava diante do microfone, cada qual no seu mistério. Que bacana isso, né? Que se só boniteza pusesse à mesa, meu Deus do céu, o que seria de nós da vida? Eu costumo dizer, eu estava ferrado. Em relação às pessoas muito bonitas, que os pequenos brilhos é que encantam, os holofotes cegam. É verdade. Porque aí vide o sol, né? O sol ilumina tudo, mas se você olhar para ele, você não consegue ver o que está na sua frente. Na sua interesse. É fantástico isso. O Emílio foi perfeito na definição dele com relação a momentos agradáveis, né? Que são de fato agradáveis, né? Por mais que você tenha essa distância, eu sempre procurei ter essa equidistância. Eu nunca me entendi melhor
do que quer que seja, né? Eu sou um ser esforçado. Na minha... Então, quando chega alguém e diz, você isso, você aquilo e tal, eu tenho sempre essa separação na cabeça, né? Porque o dia que eu deixar de ser esforçado, eu deixo de aprender. E o dia que eu deixar de aprender, eu não tenho sentido em viver, né? Nós somos eternos aprendizes, enquanto vivos. É mais ou menos isso, né? Concordo contigo. Né? A vida é uma aula constante. E cada erro é uma lição. É uma lição. E quando você está vivo, vai errar. E o erro, às vezes, é mais importante do que o acerto. Com o acerto você celebra, com o erro você aprende. Exatamente. Quando as pessoas estão hesitando em fazer alguma coisa, com medo de errar, de fracassar, eu digo, se você acertar, é alegria. Se errar, é sabedoria. O problema é que quando as pessoas acertam, elas acham que são as melhores melhores. Sempre. Não, elas acham que são as melhores e que nunca vão errar. Pois é. Aí aonde que comete o quê? O erro. Ego, porque quando você acerta é um evento só, não é tua pessoa. Quando você erra, também não. O fracasso é um evento, não é uma pessoa. As pessoas se identificam. Aí complica. E o fracasso, desculpe, Fernando, o fracasso não é vamos botar assim, é aquele momento. Mas não é dizer que você seja incompetente. Não. O fracasso não é uma identificação de incompetência. O fracasso é que naquele momento, o que você sabe fazer aquilo. Você conhece aquilo ali, mas as circunstâncias daquele momento não deixaram você fazer aquilo. Não eram propícias, talvez? Não eram propícias, então você se torna o quê? Um fracassado. Pois é, mas eu sou até contra o uso da palavra fracasso, eu uso para comunicar. Isso. Fracasso é julgamento moral sobre um resultado. Isso. Você não... Joguei esse copo na parede e errei, acertei a porta. Fracassei, eu tenho que ajustar a pontaria, só isso. Ou então, eu joguei o copo para quebrar, o copo não quebrou. A força que foi pouco, ou a parede que foi só foi uma lição. Só foi uma lição. Mas o meu valor pessoal não está em jogo. Mas nós botamos o nosso valor pessoal em jogo, especialmente para baixo também. Aí eu sou um fracassado, eu não presto para nada. Ou então eu sou o maior, ganhei o prêmio. Aqueles papéis que eles dão pra gente. Tudo muito relativo. Você não serve nem para papel higiênico. Por isso que eu falei, tinha que vir acompanhado com um salário, que é uma coisa prática. Não, pode até abstrair o papel. Você vê essa coisa do fracasso e do sucesso, você vive isso. Tem um filme brasileiro que o Tony Ramos faz com a Glória Pires. Quando eles invertem homem e mulher, eles se eu fosse você. Se eu fosse você. É muito interessante. Aí você vê que ele é ele se torna mulher no corpo de homem. E o trabalho dele é de ser de propagandista, né? Que ele é um dos maiores diretores de marketing, e ela é professora de música. Ela, quando ela vai para o lado do propaganda, né? Porque ela assume ele começa a ver na propaganda coisas que ele, né, não via. Sim. E ele começa a ver na música, com as crianças, coisas que ele não via. Então, você vê assim, ele estava se tornando um super propagandista, mas não tinha sensibilidade de nada. E estava perdendo as clientelas. E ela perdendo uma certa credibilidade como professora de música. Na inversão de papéis, eles descobrem coisas que iam fazer, né, se tornar melhor no trabalho deles e que ter o sucesso. Quer dizer, nem sempre você ser o melhor, você tem condições de fazer o melhor de si. Eu acho que o maior elogio sincero que eu posso fazer sobre esse modesto programa no dia de hoje é que, em determinado momento, eu me lembrei muito do Paulo Alberto Monteiro de Barros, nosso querido e inesquecível Arthur da Tava, que foi um grande amigo meu em vida. Na verdade, eu fui apresentado ao Paulo Alberto num apartamento que ele tinha, que era muito parecido com esse, na Rainha Elizabeth, pelo Henrique Valadão, pelo jornalista e hoje procurador do Estado, Henrique Valadão. Quero mandar um grande abraço para ele. E como eu acredito que nada é por acaso, em algum momento me veio à mente, eu estava ouvindo a vinda, ouvindo aqui o Pedro Carlos, aprendendo com eles, me veio à mente o nosso querido Paulo Alberto Monteiro de Barros. Foi um homem genial, muito além do seu tempo, que chegou a transpor obstáculos incríveis, né, do ponto de vista da intelectualidade. E ainda que postumamente, eu gostaria de fazer esse registro que eu acho importante. Mestre lá em Portugal,
o nosso queridíssimo Jorge Trigo falaria registro, né? Porque em Portugal é registro, mas aqui no Brasil é registro, viu, mestre? Um abraço grande para ti. Então são pessoas importantes que essas pessoas passam pela vida da gente, a exemplo do Aybinder, a exemplo do Pedro, e talvez eu, modestamente, e sempre nos acrescentam alguma coisa. O maior valor que eu imagino possa ter na vida é o valor da amizade. E, sobretudo, a amizade desinteressada. E, sobretudo, a crença de que é possível você vencer obstáculos independentemente de pisar no outro. Eu me lembrei também de um momento da minha vida, porque, de repente, acontece o seguinte: já estou com 72 anos. Né? Qual é o tempo de vida útil que, eventualmente, eu vou ter? Pode ser 8 anos a mais, 10 anos a mais, mas a verdade diz que nós vamos embora entre os 80 e os 100, dependendo do ponto de vista. Então você tem que dar um legado, você tem que deixar alguma coisa para que, eventualmente, aqueles que você amou, independentemente de filhos ou não, independentemente do que seja, possam construir um país melhor. Então eu me lembro de dificuldades que eu passei ao longo da profissão e que, de repente, elas se transmutaram exatamente pela determinação, pelo esforço e pela vontade de trabalhar. Fernando, você está rico? Não. Fernando, você é classe média, das mais médias possíveis. Construir uma família, construir filhos, construir pessoas que de uma certa forma me amam e eventualmente posso ter construído pessoas que não gostam tanto. Mas a melhor maneira, e daí queria perguntar para o Dr. Aybinder, que ele tem mais capacidade do que eu para fechar esse programa do dia de hoje, a melhor maneira é uma lição dada, você mencionou Buda, o Siddhartha Gautama, que eu tenho um profundo estudo a respeito e quero estudar cada vez mais, em que ele, em um determinado momento, debaixo daquela figueira, ao lado de um rio maravilhoso, né, ele descobriu a iluminação, ele descobriu, na verdade, que estava em torno do caminho do meio. E de que forma foi aquilo? Da forma em que passava um professor com um aluno, esse professor numa canoa, porque ali estava o rio, né? e o professor ensinava a ele de que maneira que ele ia afinar aquele instrumento, muito parecido com o violão de hoje, a cítara. Exatamente. E aí ele dizia, olha, e foi o que ele ouviu, né? Além dos pássaros. Ele disse, olha, se você retesar muito, a corda arrebenta. E se você afrouxar, a corda desafina. E aí ele descobriu o caminho do meio. Doutor Aybinder, sua palavra. O Buda, bem breve. Buda, ele era filho de um marajá riquíssimo. Imagina marajá riquíssimo no Nepal há 2.600 anos. É verdade. E o pai, para protegê-lo, tinha três palácios: palácio para inverno, palácio para verão, para administração. Então o Buda era criado num mundo alienado, em bolhas, para se privado do sofrimento. O sofrimento do mundo. Num desses transportes, ele escapa da carruagem e vai para aquela vila miserável que ele passou. Ele ficou chocadíssimo com aquela situação. Na ocasião, ele tinha 29 anos, tinha um filho, e larga tudo e vai para o mundo. Não é abandonar o filho sem pensão, não. Era outra circunstância. Não havia necessidade. Ele vai para o mundo. Ao contrário, e começa sem pensar, em busca do caminho dele. Aí durante 6 anos ele segue vários gurus, aqueles gurus malucos, tem que passar fome. Teve uma época que ele quase morreu por falta de carboidrato. Essa figura do Buda gordo é outro Buda, não é outro Buda. Buda é um título, não é uma pessoa. Então ele quase morreu. Iluminado. E ele saiu da riqueza absoluta e foi para a miséria absoluta, porque o mendigo aproveita o que pode. Ele não é mendigo por opção, é por força de circunstância. Então o mendigo aproveita o que pode. Então o Buda não quis aproveitar nada, então ele saiu da riqueza total para a miséria total. Quando se deu esse episódio debaixo da árvore, esqueci o nome da árvore. Eu também me não era uma árvore frutífera, mas era uma árvore. E o músico falou assim, olha, se esticar demais a corda, fala para o aprendiz, ela arrebenta. Se afrouxar, não emite sons. Aí o Buda falou assim, é isso. Aí ele passou a levar uma vida equilibrada, fez o primeiro sermão no Monte Benares, e ali com ex-companheiros daqueles gurus, meia dúzia de pessoas, e a filosofia dele começou a se propagar. É verdade. O caminho do meio, o equilíbrio está no meio. O Aristóteles também falava isso
A frase está inativa, mas ele era grego, né? Virtus e médio. Virtus e médio. Eu quero agradecer. Por isso que eu falo, me dê um ponto de apoio que eu movo o mundo. O ponto de apoio está exatamente o quê? Nesse ponto mediano. Não no meio, no ponto mediano, que é o ponto que está o equilíbrio. É o equilíbrio. Né? O meio não necessariamente seja o ponto médio. Aí voltamos lá para a imperturbabilidade. Você não fica muito afetado nem para cima nem para baixo. Você está mediano. Eu quero que a gente estuda muito, não mexendo. Desculpe que a gente está atrasado. Né? A gente fala muito de viver em média. A média disso, a média daquilo, né? Então eu ganho salário médio, eu tenho um médio disso, mas a referência da vida, a gente faz a referência pela média, mas a gente vive pela mediana. O peso das coisas é que tem esse valor. Então presta aqui, Vitor, fazendo um favor. Se eu pegar o copo e colocar ele aqui, eu posso achar um ponto aqui onde esse copo fica em equilíbrio. Se eu tompar o copo para cá, aqui eu tenho mais quantidade de água do que aqui. Então, meu ponto de equilíbrio já não está mais no meio. Ele vai estar mais para cá, para que essa quantidade de massa que tem para cá e para cá seja dividida igualmente. Essa é a nossa vida, viver em mediano. É você sempre manter o equilíbrio. Na medida do possível. Na medida do possível. Que seja um equilíbrio, é verdade. Na medida do possível, sem se deixar influenciar por fatores externos. Fatores externos. É verdade. Para nós não nos tornarmos medíocres. Olha, foi um banho, né, dos nossos amigos aqui hoje. Eu quero agradecer muito. Doutor Eibinder, muito obrigado. As pessoas que quiserem seguir o seu curso, e quiserem se comunicar consigo, qual é a forma melhor? E inclusive ganhar um e-book. Que bom! Pode entrar lá no psicólogo /e-book. Muito bem. Meu caro Pedro Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Se você quiser deixar algum tipo de contato, você muito bom conversar com a Eibinder, que a gente aprende muito, conversar com você. Né? Então, nós estamos aí, a nossa biblioteca está terminando, graças a Deus, com toda montada, que está na rua Senador Furtado, número 18, próximo ao Instituto de Educação. Então nós já temos contribuições do nosso mestre Eibinder, então quem quiser ir lá aprender um pouco de psicologia e ficar calmo, né? Ficar equilibrado, apesar da crise. E caso queira fazer um contato, é 99769-8277. 9769-8277. E obrigado a todos, que tenhamos, né? Que maravilha. Equilíbrio. Então, a gente está encerrando o dia de hoje com um caos, não do rádio, mas um caos da televisão. Eu entrei no rádio em 1962, sei, você não era nascido, provavelmente. Em 1964, eu tinha 18 anos, e havia sido inaugurada a TV Industrial de Juiz de Fora, Canal 10, que hoje é a Alvorada, se não me falha a memória, e que é uma TV até associada. E era em cima do Morro do Cristo, em Juiz de Fora, que é um morro parecido aqui com o nosso Corcovado, tem até um Cristo lá, e até um projeto do engenheiro Armando Favato, hoje que já está do outro lado, e que é muito bonito, porque era o infinito, né? O símbolo do infinito é como se fosse um 8, e ali estavam os estúdios e a antena que segue lá em cima. Até há pouco tivemos aí, eu e a minha família lá. E aquele era um estúdio moderno para a época de 1964, cabia ali, se não me falha a memória, 10 sets de filmagem, quer dizer, no estúdio, né? Hoje é só uma retransmissora, né? É um sonho do falecido Dr. Sérgio Mendes, um grande visionário de Juiz de Fora, com os irmãos Geraldo Mendes e Budesteu Mendes. Então, a inauguração da TV Industrial se deu no mês de agosto, se não me falha a memória, de 1964, e eu e o meu irmão é chefe de jornalismo, hoje também já está com o Papai do Céu, nós fomos convidados a visitar, a ver a inauguração, e para mostrar a grandiosidade do estúdio, ia entrar não um caminhão, mas uma caminhonete do Corpo de Bombeiros. Então o apresentador, se não me falha a memória, era o Heitor Augusto de Levi Guimarães, né? E dizia, agora com vocês, para vocês verem a grandiosidade do estúdio, adentra a caminhonete do Corpo de Bombeiros. Aí entrou a caminhonete de porte médio,
E todo mundo, as autoridades ali reunidas e tal, e entra uma figura bastante curiosa, porque ele tinha 1,5 metro de uniforme, que era o comandante, mas ele era baixinho mesmo, né? E ele foi falando ao repórter as coisas que tinham, aqui é para isso, aqui é para quebrar a machadinha, para quebrar vidro na hora do incêndio, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Aí quando chega, tinha um baita de um extintor desse tamanho, ele falou, e esse extintor? Bom, esse extintor só pode ser usado em cima do fogo, esse extintor, e esse bateu com o extintor, como é que eu falo? Como é que é? Agora me fugiu a memória. Empesteou tudo com pó branco. Ele botou pó branco no arcebispo metropolitano da cidade, no prefeito da cidade de Ademar Rezende, botou pó branco na... E pior, o extintor abriu. Não abriu, ficou novo. E teve que parar, tipo, umas 2 horas para limpar o estúdio e recomeçar tudo de volta. E o doutor Sérgio, que era uma figura muito espontânea, disse assim, ele falava muito, a outra frase, eu vou falar para que vocês entendam. Ponte que partiu, senhor. Tire esse extintor daqui, porque isso nunca mais vai acontecer. Abraço grande, fiquem com Deus. Namastê.